Meu filho olhou para mim e disse com frieza: Se quiser sentar à mesa e comer aqui, venda suas joias. Olhei bem nos olhos dele. Fechei calmamente a bolsa, sem dizer uma palavra, e deixei que o silêncio falasse por mim. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. A chuva fina caía sobre as calçadas de Lisboa, transformando as pedras irregulares da Baixa em espelhos escorregadios que refletiam as luzes amarelas dos postes antigos. Eu caminhava devagar pela rua Augusta, com o casaco apertado contra o corpo, sentindo o frio úmido se infiltrar nas mangas. Meu nome é Sofia Mendes, e naquela noite de outono, eu não estava apenas voltando para casa depois de um dia exaustivo no armazém da família. Eu estava carregando o peso de anos de promessas não cumpridas e expectativas que nunca eram minhas. O negócio dos Mendes era uma tradição antiga. Uma pequena importadora de vinhos e azeites da região do Alentejo, fundada pelo meu avô há mais de 50 anos. Meu pai, Manuel, o transformara em algo maior, adicionando uma loja no Chiado, onde turistas compravam garrafas caras como souvenirs. Mas agora, com ele aposentado e doente, o fardo caía sobre nós. Eu, minha irmã mais velha, Teresa, e nosso irmão caçula, Pedro. Ou melhor, caía sobre mim, porque Teresa gerenciava as contas de casa em Cascais. E Pedro? Bem, Pedro aparecia quando precisava de dinheiro para suas ideias inovadoras, que nunca saíam do papel. Cheguei ao apartamento antigo no bairro Alto, subindo as escadas rangentes que cheiravam a madeira velha e a fado distante de algum bar vizinho. A porta estava entreaberta e ouvi vozes antes mesmo de entrar. Sofia, finalmente, onde você estava? Os fornecedores ligaram 3 vezes hoje sobre o atraso nas entregas. Era Teresa, sentada à mesa da cozinha com um laptop aberto, os óculos empoleirados na ponta do nariz. Ela nem olhou para cima, só continuou digitando furiosamente. Pedro estava ao lado, comendo um pastel de nata diretamente da caixa, as migalhas caindo no chão que eu teria que varrer mais tarde. Ei, mana, você trouxe os relatórios que eu pedi? Preciso mostrar para uns investidores amanhã. Ele sorriu aquele sorriso charmoso que sempre o livrava de problemas, mas eu via além. Era o mesmo sorriso que usava para pedir empréstimos que nunca pagava. Sentei-me pesadamente na cadeira oposta, sentindo o cansaço nos ossos. Eu cuidei das entregas, Teresa. E Pedro, os relatórios estão na minha bolsa, mas você sabe que eles mostram que estamos no vermelho de novo. As vendas caíram com a concorrência online. Teresa bufou, finalmente erguendo os olhos. Isso é porque você não otimiza os estoques direito? Papai sempre dizia que o segredo é negociar melhor com os produtores. Se você fosse mais assertiva. Ela parou, mas o subtexto estava lá. Se eu fosse mais como ela, ou como Pedro, que gastava em jantares caros para networking. Eu era a prática da família, a que ficava até tarde no armazém, contando caixas, respondendo e-mails, lidando com reclamações de clientes. Aos 35 anos, eu ainda morava no apartamento da família porque era prático. Mas, na verdade, era porque meu salário mal cobria as contas pessoais. O resto ia para o negócio, para pagar as dívidas de Pedro ou as reformas da casa de Teresa em Cascais. Naquela noite, depois que eles saíram, Teresa para um jantar com o marido rico, Pedro para algum bar com amigos. Eu me deitei na cama estreita do meu quarto, ouvindo o tráfego da rua lá embaixo. O teto tinha rachaduras que pareciam veias pulsantes, e eu tracei uma com o dedo imaginário, pensando em como minha vida havia se tornado isso. Quando papai adoeceu há 5 anos, com um derrame que o deixou com mobilidade reduzida, eu larguei meu emprego em uma agência de marketing para ajudar no negócio. É temporário, Sofia, ele disse da cama do hospital. Só até as coisas se estabilizarem. Mas Teresa, que era advogada, alegou estar ocupada com casos. E Pedro, recém-formado em administração, prometeu inovar, mas só trouxe ideias caras como um app que nunca foi desenvolvido. Eu me tornei a espinha dorsal invisível. Gerenciava fornecedores, pagava contas,
Até cozinhava para papai nas visitas semanais à casa dele em Alfama. No dia seguinte, o sol tentou romper as nuvens cinzentas enquanto eu abria a loja no chiado. O sino tilintou quando entrei e o cheiro de cortiça e vinho tinto me envolveu como um abraço familiar. Mas ultimamente era sufocante. Havia uma pilha de faturas na mesa e uma nota de Teresa. Paga isso hoje, use o cartão da empresa. T-double quote. Eu suspirei, ligando o computador. As vendas online estavam crescendo, mas nossos preços eram altos demais para competir com as grandes cadeias. Pedro havia prometido uma campanha de marketing, mas ele sumia por dias. Liguei para ele. Pedro, onde está o plano de redes sociais que você disse que faria? Ele riu do outro lado. Calma, mana. Estou em uma reunião agora. Amanhã eu entrego. Amanhã nunca chegava. À tarde, um fornecedor do Douro chegou furioso. Senhora Mendes, o pagamento está atrasado há 2 semanas. Eu não posso mais enviar sem garantia. Eu me desculpei. Prometi transferir o dinheiro imediatamente, mesmo sabendo que isso esvaziaria a conta. Enquanto ele saía, uma turista entrou, comprando uma garrafa cara de Porto Vintage. Que loja charmosa, ela disse em inglês. É da família? Eu sorri forçado. Sim, há gerações. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Quantas gerações mais eu sustentaria sozinha? Naquela semana, as coisas pioraram. Papai ligou chorando. Sofia, o médico disse que preciso de fisioterapia particular. Teresa disse que o negócio não aguenta, mas eu não posso esperar pelo SNS. Meu coração apertou. Eu transferi dinheiro da minha poupança pessoal, o pouco que sobrou do meu antigo emprego. Teresa soube e me confrontou no jantar familiar de domingo na casa de papai. Você é louca? Esse dinheiro era para emergências do negócio. Pedro concordou, mastigando do bacalhau assado que eu havia preparado. Mana, precisamos priorizar. Eu tenho uma ideia. Investir em vinhos orgânicos. Só preciso de uns 5.000 euros para começar. Eu olhei para ele, sentindo a raiva subir. E quem cuida das contas diárias? Quem fica até meia-noite equilibrando os livros? Vocês dois vivem como se o dinheiro caísse do céu. Teresa revirou os olhos. Sempre o drama, Sofia. Papai construiu isso para nós três. Se você não aguenta, talvez deva voltar para o marketing. Papai, fraco na cadeira de rodas, murmurou. Calma, filhas. Somos família. Mas família não deveria ser isso. Eu dando tudo, eles pegando sem agradecer? Saí dali tremendo, caminhando pelas ruelas de Alfama até o miradouro da Senhora do Monte. O Tejo brilhava lá embaixo, e Lisboa se estendia como um tapete de telhados vermelhos. Sentei-me em um banco, o vento frio batendo no rosto. Lembrei-me da minha mãe, falecida há 10 anos, que sempre dizia: Sofia, não se perca ajudando os outros a se encontrarem. Eu me perdi, aos 35, sem namorado, sem viagens, sem vida própria, tudo engolido pelo negócio familiar. Decidi naquela noite. Precisava mudar. No dia seguinte, marquei uma reunião com um consultor financeiro amigo de uma antiga colega. Ele analisou os números que eu levei escondido. Sofia, o negócio está viável, mas mal gerenciado. Seus irmãos estão sugando os lucros. Você precisa de limites. Limites. A palavra ecoou em mim como um sino distante. Comecei a planejar. Separaria minhas finanças, exigiria divisão igual de tarefas. Mas sabia que não seria fácil. Teresa era manipuladora, Pedro preguiçoso. E papai? Ele dependia de mim emocionalmente. As semanas seguintes foram uma dança tensa. Eu comecei a registrar tudo. Horas trabalhadas, despesas pessoais cobertas pelo negócio. Pedro riu quando viu meu caderno. Virando contador agora? Mas Teresa farejou o perigo. O que você está tramando, Sofia? Eu sorri calmamente. Nada. Só sendo organizada. Internamente, eu fervia. Encontrei e-mails antigos, onde Pedro prometia reembolsos que nunca vieram, faturas que Teresa aprovava para despesas representativas, como jantares em restaurantes chiques. Uma noite, sozinha na loja, chorei sobre uma pilha de papéis. Por quê?
Por que eu permitia isso? Então veio o golpe. Descobri que Teresa havia transferido dinheiro da conta da empresa para pagar a reforma da casa dela em Cascais, sem me consultar. Confrontada, ela disse: era necessário. O marido insistiu. Pedro defendeu: mana, relaxa. Vamos compensar nas próximas vendas. Mas as vendas eram minhas. Eu as conquistava com esforço. Naquela noite em casa, peguei meu laptop e comecei a procurar empregos. Encontrei uma vaga em uma startup de e-commerce em Porto. Gerente de logística, salário decente, chance de crescimento. Enviei o currículo impulsivamente. Dias depois, o telefone tocou. Entrevista marcada. Meu coração acelerou. Mas e papai? E o negócio? Eu os avisei em uma reunião familiar improvisada. Estou pensando em sair, preciso de espaço. Teresa explodiu. Você não pode! Isso destruiria papai. Pedro. Mana, vamos dividir melhor. Prometo. Papai chorou. Filha, fique. Somos Mendes. Mas eu vi. Eles não me viam como Sofia, mas como a engrenagem que mantinha tudo rodando. Fui à entrevista em Porto de trem, sentindo a liberdade pela primeira vez. A cidade me recebeu com um cheiro de rio e sardinha grelhada. A startup era moderna, cheia de jovens entusiasmados. Você tem experiência prática, Sofia. É o que precisamos. Saí dali com uma oferta: salário 50% maior, horários flexíveis. Voltei a Lisboa decidida. Avisei a família. Aceitei. Saio em um mês. O caos se instalou. Teresa me chamou de egoísta. Pedro implorou por mais tempo. Papai ficou em silêncio, magoado. Mas eu segui em frente. Aluguei um pequeno apartamento em Benfica, barato, mas meu. Comecei a transferir minhas coisas aos poucos. Uma noite, papai me ligou sozinho. Sofia, eu entendo. Sua mãe faria o mesmo. Foi o primeiro apoio real. Teresa tentou sabotar, atrasando pagamentos para me forçar a ficar. Mas eu documentei tudo e ameacei um advogado. Pedro, surpreendentemente, começou a aparecer mais na loja, aprendendo o básico. No último dia no negócio, fechei a loja sozinha, o sino tilintando pela última vez para mim. Caminhei pelo Chiado comprando um gelado de limão como celebração. Porto me esperava. Nova vida, novos desafios. Mas a família? Eles teriam que aprender a se virar sem mim como muleta. Em Porto, o apartamento era minúsculo, no bairro da Ribeira, com vista para o Douro e as gaivotas gritando ao amanhecer. Acordei cedo no primeiro dia de trabalho, vestindo uma blusa nova que comprei com meu próprio dinheiro, não mais roupas velhas do armário familiar. A startup ficava em um edifício moderno, perto da Avenida dos Aliados, cheio de open spaces e máquinas de café gratuitas. Minha chefe, uma mulher chamada Rita, me recebeu com um abraço. Bem-vinda, Sofia. Vamos revolucionar o e-commerce juntos. Pela primeira vez, senti que meu esforço seria valorizado, não explorado. Os dias voavam. Reuniões, otimização de rotas de entrega, negociações com fornecedores. Ganhei um bônus no primeiro mês por resolver um problema de logística que atrasava envios. Com o dinheiro, comprei um bilhete de trem para visitar papai. Ele parecia melhor, mais animado. Pedro está se esforçando, filha. Teresa. Bem, ela reclama, mas o negócio sobrevive. Eu sorri, aliviada. Não era vingança, era equilíbrio. Mas Teresa não perdoava fácil. Ligava semanalmente. Você abandonou a família. Papai sente sua falta. Eu respondia calmamente. Eu visito, mas não sou mais a salvadora. Pedro, por outro lado, mandava mensagens pedindo conselhos. Mana, como você lidava com os impostos? Eu ajudava um pouco, mas colocava limites. Pesquise, Pedro. É hora de crescer. Em Porto fiz amigos. Uma vizinha chamada Inês, que tocava fado em bares locais, me levou para noites de música e vinho verde. Comecei a namorar um colega, Miguel, um programador quieto que me fazia rir com piadas nerds. Pela primeira vez, eu tinha tempo para mim. Corridas ao longo do rio, aulas de cerâmica, viagens de fim de semana a Braga ou Guimarães. Lisboa parecia distante, um capítulo fechado. Mas o passado voltou em uma carta. Teresa anunciava o casamento da filha dela, minha sobrinha Ana, em Sintra. Venha, Sofia. Família é família. Eu hesitei, mas fui.
A cerimônia era linda no Palácio da Pena, com névoa e torres coloridas. Teresa me abraçou rigidamente. Você parece bem. Porto te mudou. Pedro me puxou para o lado. Mana, o negócio precisa de investimento. Pode emprestar? Eu neguei. Não mais, Pedro. Invista no seu esforço. Papai, em cadeira de rodas, sussurrou. Estou orgulhoso de você. De volta a Porto, decidi investir em mim. Abri uma pequena consultoria freelance em logística, usando contatos da startup. Clientes vieram devagar, mas vieram. Inclusive um produtor de vinhos do Minho que elogiou minha expertise. Teresa soube e ligou furiosa. Você está competindo conosco? Eu ri. Não, estou vivendo. Anos passaram. O negócio familiar sobreviveu, mas encolheu. Pedro finalmente aprendeu a gerenciar. Teresa vendeu parte para investidores. Papai faleceu pacificamente, deixando herança igual, mas eu usei a minha para viajar. Espanha, Itália, até o Brasil para ver parentes distantes. Em uma visita a Lisboa, encontrei Teresa em um café no Príncipe Real. Ela parecia cansada. Você tinha razão, Sofia, eu te usei. Eu assenti. E eu permiti. Mas agora somos iguais. Pedro casou, teve filhos e me convida para churrascos sem pedir nada. Hoje, aos 42, sento na varanda do meu apartamento em Porto, ouvindo o Douro fluir. A família é complicada, mas limites a tornam possível. Eu não sou mais a Sofia que carrega tudo. Sou a que escolhe o que carregar. E isso, como diria minha mãe, é o verdadeiro vinho da vida. Amadurecido, não azedo. A brisa do Douro carregava o aroma salgado do rio misturado ao cheiro de peixe grelhado, vindo dos restaurantes ribeirinhos, enquanto eu ajustava a echarpe ao redor do pescoço, caminhando pela ponte Luís I ao pôr do sol. Porto havia se tornado meu refúgio, uma cidade de colinas íngremes e azulejos coloridos, que me faziam sentir viva de um jeito que Lisboa nunca permitira. Meu novo emprego na startup de e-commerce era desafiador, mas recompensador. Dias cheios de planilhas dinâmicas, chamadas com fornecedores internacionais e aquela sensação de construir algo do zero, sem o peso das tradições familiares, me arrastando para baixo. Rita, minha chefe, era uma força da natureza. Uma portuense de raízes tripeiras, com cabelo curto tingido de vermelho e uma risada que ecoava pelo escritório como um sino de igreja. Sofia, você tem instinto para isso, ela dizia, batendo na minha mesa com uma caneta. Não como esses miúdos frescos da universidade que só sabem teoria. Eu sorria, mas, por dentro, pensava em como era bom ser vista pelo que eu fazia agora, não pelo sobrenome que carregava. Uma tarde, enquanto revisava um relatório de envios para a Espanha, meu telefone vibrou com uma mensagem de Inês, a vizinha fadista. Hoje à noite, concerto no meu bar. Vem? Traga o Miguel se ele não estiver codando o mundo inteiro. Miguel, o programador com quem eu começara a sair, era um contraste perfeito. Calmo, com olhos castanhos profundos e uma paixão por algoritmos que ele explicava como se fossem poemas. Nos conhecemos na copa do escritório discutindo sobre o melhor vinho do Porto. Ele defendia os Tawny envelhecidos, eu os Ruby frescos. Nosso primeiro encontro foi num pequeno tasco na Foz do Douro, onde falamos até o sol nascer sobre sonhos abandonados. Ele queria viajar pela Ásia, eu confessara meu desejo secreto de abrir uma loja própria de produtos artesanais alentejanos. Por que não faz? Component placement, ele perguntou tocando minha mão levemente. Você já salvou um negócio familiar. Imagine o que faria com o seu. Aquelas palavras ficaram ecoando, plantando sementes que eu não sabia se regaria. Mas o passado não me deixava em paz tão facilmente. Uma carta chegou pelo correio. Envelope grosso com o selo de Cascais era de Teresa, anunciando que Pedro havia finalmente lançado seu app de vinhos personalizados, financiado por investidores que ele conhecera em um evento no Estoril. Venha à festa de lançamento, Sofia. Papai ficaria feliz em te ver. E quem sabe, talvez possamos colaborar. Seu conhecimento em logística seria útil. Eu ri sozinha na cozinha do meu apartamento cortando legumes para uma assorda à alentejana que aprendera com a avó. Colaboração? Era código para venha trabalhar de graça de novo. Respondi com um cartão postal simples do Porto. Parabéns ao Pedro. Estou ocupada aqui. Beijos.
Miguel, que estava comigo naquela noite, cozinhando um arroz de polvo, ergueu uma sobrancelha. Família complicada, hein? Contei-lhe pedaços da história. Como eu me sacrificara pelo armazém, as noites em claro equilibrando contas, os sonhos adiados. Ele ouviu em silêncio e então disse: Sofia, você não deve nada a eles. Mas se quiser fechar esse ciclo, vá à festa. Mostre que floresceu sem eles. Decidi ir, não por eles, mas por mim, para provar que Porto me transformara. A viagem de trem foi reflexiva, passando por vinhedos do Douro que me lembravam as garrafas que eu empacotava antigamente. Em Lisboa, o ar parecia mais pesado, carregado de memórias. A festa era no rooftop de um hotel no Chiado, com vistas para o castelo de São Jorge e taças de espumante borbulhando. Pedro me viu primeiro, correndo para me abraçar com efusão exagerada. Mana, você veio! Olha isso, o app já tem 1000 downloads. Ele estava elegante, terno slim e cabelo penteado, mas seus olhos traíam ansiedade. O app era sua última cartada depois de falhas anteriores. Teresa se aproximou, com um vestido preto chique e um sorriso forçado. Sofia, que surpresa! Ouvi que você está em Porto gerenciando pacotes ou algo assim. Seu tom era condescendente, como sempre, mas eu respondi com calma. Logística para uma startup que fatura milhões. E você, ainda advogando para corporações? Ela piscou, desconfortável, e mudou de assunto para papai, que estava em casa descansando. A noite transcorreu com brindes e conversas superficiais. Um investidor me puxou para o lado. Ouvi que você era a cérebro por trás do negócio dos Mendes. Por que saiu? Eu sorri. Para crescer. Às vezes, raízes profundas sufocam. Pedro me encurralou depois, pedindo conselhos sobre distribuição. Mana, só uma dica rápida. Neguei gentilmente. Pedro, contrate um consultor. Eu sou freelancer agora, mas cobro pela hora. Seus olhos se arregalaram. Era a primeira vez que eu colocava preço no meu conhecimento. Teresa ouviu e interveio. Sempre egoísta, Sofia. Papai precisou de você e você fugiu. Minha paciência se esgotou. Fugi? Eu segurei tudo sozinha enquanto vocês gastavam. Agora, aproveitem o que construí. Saí dali com a cabeça erguida, pegando o último trem para Porto. Miguel me esperava na estação com flores. Como foi? Contei tudo e ele me beijou. Você é incrível. De volta ao norte, minha vida acelerou. A consultoria freelance decolou. Um cliente de Guimarães queria otimizar envios de têxteis, outro de Braga precisava de rotas para exportar cerâmica. Ganhei o suficiente para um curso de enologia online, sonhando em misturar meu passado com o futuro. Inês me convidou para cantar fado com ela. Eu, que nunca tinha voz para isso, descobri que podia entoar lágrima, com emoção crua, liberando anos de frustração. Miguel e eu viajamos para os Açores num fim de semana. Vulcões, águas termais e promessas sussurradas sob estrelas. Casar? Um dia, talvez, ele disse. E eu ri, livre para escolher sem pressa. Mas uma ligação de papai mudou o ritmo. Filha, venha me ver. Sinto falta das nossas conversas. Fui a Lisboa no fim de semana, encontrando-o mais frágil, mas com olhos brilhantes. Pedro está se virando. Teresa reclama menos. Você os forçou a crescer, Sofia? Sentamos no terraço de Alfama, bebendo ginginha e falando de mãe. Ela diria que você fez certo. Não se prenda ao passado. Ele me deu uma caixa velha. Dentro, cartas antigas, receitas de família e um colar de prata com um pingente de cortiça. Símbolo dos Mendes. Guarde, mas não carregue como fardo. Chorei ali, liberando o que restava de culpa. Voltei a Porto fortalecida. Rita me promoveu a coordenadora de equipe e eu contratei uma assistente jovem de Vila Nova de Gaia, ensinando-a como eu nunca fui ensinada, com paciência e reconhecimento. Miguel me surpreendeu com um anel, não de noivado, mas de compromisso, para quando estivermos prontos. Aceitei, sentindo que a vida se desdobrava em camadas novas. Uma noite, sozinha no apartamento, abri um vinho alentejano e brindei ao espelho. A Sofia que renasceu. O outono trouxe chuvas torrenciais ao porto, transformando as ruas em rios improvisados, onde as pessoas pulavam poças com guarda-chuvas, coloridos,
Meu apartamento na Ribeira ganhava um ar acolhedor nessas noites. Luzes suaves, o som da chuva batendo nas janelas antigas e o aroma de castanhas assadas que eu comprava na rua. A consultoria crescia. Agora tinha 3 clientes fixos, incluindo uma adega do Douro que queria expandir para o Brasil. Sofia, você entende de raízes, disse o dono, um homem barbudo chamado Antônio, durante uma reunião em Vila Real. Não só de uvas, mas de gente. Ri, mas era verdade. Anos nos Mendes me ensinaram a ler entre linhas de contratos e olhares. Miguel e eu nos mudamos juntos para um apartamento maior na Boa Vista, com varanda e vista para o mar distante. Ele cozinhava feijoada aos domingos, eu preparava cataplana com mariscos frescos do mercado da Ribeira. Nossa vida era um equilíbrio. Trabalho intenso, mas com espaço para passeios de bicicleta pela Marginal ou noites no Teatro São João. Inês se tornou amiga inseparável. Formamos um trio improvável, com ela nos levando a festas de fado, onde Miguel tentava tocar viola desajeitadamente. E eu cantava cada vez mais confiante. Você tem alma de fadista, Sofia, ela dizia. Dor transformada em melodia. O contato com a família estabilizou. Pedro ligava mensalmente, não mais pedindo dinheiro, mas compartilhando vitórias pequenas, como um novo contrato com um supermercado. Graças a você, mana. Aprendi a negociar. Teresa enviava mensagens esporádicas, mais frias, mas sem veneno. Ana pergunta por você, venha visitar. Eu ia a Lisboa a cada 2 meses levando presentes. Um livro para papai, doces para a sobrinha. Numa visita, Teresa me puxou para um café. Sinto falta da loja como era. Com você lá. Admiti. Eu também, mas não do jeito que era. Ela assentiu, talvez entendendo pela primeira vez. Então veio a notícia. Papai piorou, um novo derrame o deixou acamado. Corri para Lisboa, ficando no hospital por dias. Pedro e Teresa estavam lá, exaustos, mas unidos de um jeito que não via há anos. Vamos revezar, sugeri, e pela primeira vez eles concordaram sem brigas. Papai, fraco, apertou minha mão. Vocês 3, juntos de novo. Ele se foi numa madrugada chuvosa, deixando um vazio que doía como uma ferida aberta. O funeral em Alfama foi simples, com amigos dos Mendes enchendo a igreja de São Vicente. No testamento, herança igual. Dinheiro, ações da loja, memórias. Usei minha parte para investir na consultoria, transformando-a em uma empresa formal. Logística Mendes. Raízes modernas. De volta a Porto, o luto veio em ondas. Miguel me apoiava com silêncio e abraços. Inês com fados tristes que cantávamos juntas. Decidi honrar papai viajando ao Alentejo, visitando as vinhas onde tudo começou. Lá, num pôr do sol dourado, prometi a mim mesma. Não mais sacrifícios vazios. A vida seguiu. Miguel propôs casamento numa ponte sobre o Douro. Eu disse sim. Planejamos uma cerimônia pequena na Praia da Foz, com família e amigos misturados. Pedro veio ao casamento trazendo Teresa e Ana. Parabéns, mana. Você nos mostrou o caminho. Teresa com lágrimas. Desculpe por tudo. Abraçamo-nos. Não perfeitos, mas reais. Porto me deu asas, mas as raízes dos Mendes, podadas, floresceram de novo, em equilíbrio. Os anos rolaram como ondas no Atlântico, batendo nas praias da Foz, onde Miguel e eu passeávamos com nosso filho pequeno, Tiago, que corria atrás de gaivotas com risadas ecoantes. Aos 45, minha empresa, Logística Mendes, havia crescido. Escritório próprio na Avenida da Boa Vista, equipe de 10, contratos com exportadores de todo o norte. Eu viajava para feiras em Madrid e Paris, negociando com sotaque portuense que encantava estrangeiros. Você tem fogo, Sofia, dizia um parceiro francês, como o vosso vinho do Porto. Em casa, Miguel desenvolvia software para minha firma, uma parceria perfeita de beats e barris. A família se reconstruiu aos poucos. Pedro assumiu a loja em Lisboa, transformando-a em uma boutique online de vinhos artesanais, e até pagou dívidas antigas que eu havia coberto. Desculpe pela demora, mana. Teresa, divorciada, mudou-se para o Porto por um tempo, trabalhando como consultora legal para startups. Ironicamente, uma das minhas.
Aprendi com você, ela admitiu numa noite de vinho e confidências. Ana, agora adolescente, passava férias conosco, aprendendo fado com Inês e logística comigo. Tia, você é minha inspiração, ela dizia, e eu via ecos da minha juventude nela. Mas nem tudo era idílico. Crises econômicas abalaram o setor, forçando cortes na empresa. Pensei em desistir, mas lembrei das lições de papai. Resiliência, filha. Superei com inovação. Apps de rastreamento sustentável, parcerias com produtores ecológicos do Minho. Miguel e eu enfrentamos tempestades pessoais, uma gravidez perdida, discussões sobre trabalho demais. Mas saímos mais fortes, como azulejos rachados que contam histórias. Numa viagem ao Brasil, visitando parentes em São Paulo, descobri raízes distantes dos Mendes, imigrantes que fugiram da ditadura. Vocês são sobreviventes, disse uma prima. Voltei com ideias. Expandir para o mercado latino-americano. Porto continuou minha âncora. Noites de sardinhadas em junho, fogos de São João, o cheiro de broa quente nas padarias. Aos 50, olhando o douro da varanda, brindei a vida. Não perfeita, mas minha. Família não é fardo, é escolha. E eu escolhi florescer. As ondas do Atlântico lambiam as rochas escarpadas da Costa da Foz, onde Tiago, agora com 5 anos, construía castelos de areia com uma determinação feroz. Suas mãozinhas sujas moldando torres, que desabavam ao primeiro sopro de vento marítimo. Eu observava da toalha estendida na praia, o sol de verão portuense filtrado por nuvens esparsas, enquanto Miguel, ao meu lado, lia um livro de ficção científica, ocasionalmente erguendo os olhos para sorrir para o nosso filho. Ele tem sua teimosia, Sofia, murmurou ele, passando protetor solar nas minhas costas. E sua criatividade. Aos 45, a vida em Porto havia se entrelaçado em padrões imprevisíveis. A Logística Mendes não era mais só uma consultoria, mas uma rede de parcerias que se estendia do Minho até aos Açores, com foco em transportes sustentáveis, para produtos regionais como queijos da Serra da Estrela e cerâmicas de Barcelos. Eu viajava menos agora, delegando a uma equipe jovem e diversa, uma engenheira de Moçambique, um analista de dados de Braga, que me permitia equilibrar o trabalho com as noites em que cozinhava sopa de legumes frescos do mercado Bolhão ou levava Tiago para ver os barcos no Douro ao entardecer. Inês, minha amiga fadista, havia evoluído também. Seu bar na Ribeira virara um ponto cultural, com noites temáticas que misturavam fado tradicional com jazz experimental, e ela me convencia a participar ocasionalmente, minha voz rouca entoando versos sobre saudades que não mais doíam. Você canta como quem venceu batalhas internas, ela dizia, acendendo um cigarro na varanda do bar após um show. Uma noite, durante uma apresentação, recebi uma mensagem de Ana, a sobrinha. Tia, estou em Porto para um estágio na universidade. Posso ficar contigo uns dias? Ela chegou com uma mochila pesada e olhos curiosos. Uma jovem de 18 anos que herdara o nariz afilado de Teresa e a curiosidade de Pedro. Quero estudar design sustentável, contou ela, enquanto caminhávamos pela Avenida dos Aliados, parando para admirar as fachadas Art Nouveau. Inspirado no que você faz, misturar o velho com o novo. Passei a semana mostrando-lhe a cidade. O Palácio da Bolsa com seus salões dourados, o Café Majestic, onde tomamos cimbalinos fortes, e até uma visita à minha empresa, onde ela observou reuniões sobre rotas de baixo carbono para exportar azeites para a Alemanha. Ana trouxe ecos da família. Contava sobre Pedro, agora pai de gêmeos barulhentos, gerenciando a boutique de vinhos em Lisboa, com uma eficiência que surpreendia. Teresa, após o divórcio, havia se reinventado como mediadora em disputas familiares, ironicamente ajudando outros a resolverem o que não conseguira no próprio lar. Mãe fala de você com orgulho agora, Ana confessou numa noite, enquanto comíamos francesinhas gordurosas num tasco escondido. Diz que você a ensinou a pedir perdão. Eu sorri, mas por dentro remexi memórias antigas, as discussões acaloradas, as transferências bancárias que eu fazia em silêncio, o peso de ser a responsável. Perdão é um começo, respondi.
mas ações falam mais alto. Ela assentiu. E naqueles dias, formamos um laço novo. Eu a levava para aulas de cerâmica na minha oficina favorita, onde moldávamos pratos irregulares que queimávamos num forno coletivo, rindo das imperfeições que saíam como arte. Quando Ana voltou a Lisboa, deixou um vazio doce, mas preenchível. Tiago enchia a casa com desenhos de barcos e perguntas incessantes sobre por que o rio corre para o mar. Miguel e eu discutíamos planos. Uma viagem à Madeira para as festas de fim de ano, talvez expandir a família com adoção, já que a gravidez perdida anos atrás nos deixara cautelosos. A empresa enfrentava ventos contrários. Uma greve de transportadores no sul ameaçava atrasos, e eu passava noites analisando alternativas, como parcerias com drones para entregas insulares. Você é incansável, Miguel brincava, massageando meus ombros tensos. Mas lembre-se de respirar. Aprendi isso com o tempo. Pausas para corridas matinais pela marginal, onde o cheiro de algas se misturava ao suor. Ou tardes livres para ler romances de autores portuenses, como Sofia de Mello Brainer, cujos versos sobre o mar ecoavam minha própria jornada de liberação. Uma surpresa veio numa carta registrada. Pedro enviara documentos de uma nova iniciativa. Uma colaboração entre sua boutique e produtores alentejanos, propondo que eu cuidasse da logística. Não como antes, mana. Parceria igual, com contrato e lucros divididos, li e reli, sentindo um misto de desconfiança e curiosidade. Liguei para ele. Por que agora? Ele riu, voz madura. Porque aprendi. E Ana me convenceu. Ela diz que você é a melhor. Aceitei uma reunião virtual, onde discutimos detalhes. Rotas otimizadas via trem para reduzir emissões, embalagens recicláveis inspiradas nas minhas inovações. Teresa juntou-se à chamada, sua imagem na tela mais suave, com rugas que contavam histórias de reflexão. Eu ajudo com os legais, ofereceu. Sem custos. Pela primeira vez senti que éramos aliados, não dependentes, um círculo fechando-se sem aprisionar. O projeto decolou. Envios de vinhos raros para feiras em Bilbao e Lyon, com minha equipe gerenciando o back-end. Tiago adorava as amostras que chegavam, garrafas sem álcool para ele, brincar de sommelier. Inês celebrou com um show dedicado. Para Sofia, a navegadora moderna. Miguel e eu casamos de novo, numa renovação de votos na praia, com pés na areia e Tiago jogando pétalas de flores silvestres. Ana veio, trazendo os gêmeos de Pedro, que corriam como furacões pela festa. Família expandida, brinquei com Teresa, que sorria genuinamente. Graças a você, que nos obrigou a crescer. Aos 47, uma crise global abalou tudo. Uma pandemia variante forçou lockdowns e a logística virou caos com fronteiras fechadas. Minha empresa pivotou para entregas locais de bens essenciais, parceria com agricultores do Douro para cestas de produtos frescos entregues de bike em Porto. Você salvou empregos? Rita, agora amiga, elogiou numa videochamada. Em casa, isolados, Miguel programava ferramentas remotas, Tiago aprendia online e eu coordenava do sofá com chamadas para Pedro. Como estão as vendas? Ele admitia dificuldades, mas sem pedir socorro. Estamos nos virando, mana. Como você ensinou. Teresa enviava máscaras costuradas à mão, um gesto silencioso. Saindo do isolamento, a vida renasceu vibrante. Viagens adiadas viraram realidade, como uma escapada para as Berlengas, ilhas selvagens onde mergulhamos em águas cristalinas. Tiago maravilhado com golfinhos. A consultoria expandiu para consultoria ambiental, assessorando empresas em transições verdes. Encontrei Antônio, o produtor do Douro, numa feira. Vamos casar negócios? Uma linha de vinhos eco, com sua logística. Aceitei. E o lançamento em Vila Nova de Gaia foi um sucesso, com taças tilintando sob caves antigas. Tiago cresceu, entrando na escola primária com mochila maior que ele, questionando o mundo. Mãe, por que o avô Manuel construiu a loja? Contei-me histórias editadas, focando no legado positivo, sem amarguras. Ana se formou em design, trabalhando remotamente para mim em projetos de embalagens sustentáveis.
Tia, você me deu asas, disse ela num e-mail com esboços anexados. Aos 50, numa manhã nevoenta, subi a Torre dos Clérigos, o porto aos meus pés como um mapa vivo. Miguel ao lado, Tiago correndo escadas acima. Brindei internamente. A resiliência tecida em fios imprevisíveis, a família que se reconstruiu em mosaicos, não em correntes. O vento norte carregava promessas de mais viagens, mais risos, mais escolhas livres. Desci as escadas, pronta para o que viesse, o coração ancorado no Douro, mas navegando oceanos inteiros. O inverno portuense chegava com chuvas oblíquas que lavavam as calçadas de granito, transformando a cidade em um labirinto reluzente, onde reflexos de luzes natalinas dançavam nas poças. Tiago, aos 7, insistia em montar a árvore de Natal na sala, enfeitando-a com ornamentos que eu trouxera de viagens. Uma bola de vidro de Murano, um pássaro de cerâmica de Óbidos e agora um pingente de cortiça, que Ana esculpira especialmente. Para lembrar as raízes, mas voar alto, ela escrevera no cartão. Miguel e eu nos entreolhávamos, cúmplices, enquanto ele pendurava luzes piscantes, sua paciência infinita contrastando com a energia caótica do filho. A Logística Mendes havia se adaptado ao pós-pandemia, agora com um braço digital, usando IA para prever atrasos em cadeias de suprimento, ideia que Miguel implementara em noites de insônia criativa. Clientes de todo o país, de pescadores madeirenses a tecelãs do Alentejo, confiavam em nós para mover seus bens com eficiência verde, e eu palestrava em webinars sobre logística humana, equilíbrio entre tradição e inovação. Uma nevasca rara cobriu o porto em branco efêmero, e Tiago gritava de alegria, construindo bonecos de neve no parque da cidade, onde patos confusos bicavam o gelo. Inês organizou um concerto beneficente para famílias afetadas pelo frio, e eu cantei ao seu lado, minha voz ecoando o barco negro, com uma intensidade nova, liberando vestígios de dores antigas. Pedro veio visitar com os gêmeos, agora crianças tagarelas que corriam pela casa como vendavais, pedindo histórias sobre a tia que salva pacotes pelo mundo. Mana, seu negócio inspirou o meu a ir online de vez, confessou ele numa noite, bebendo vinho quente ao lado da lareira. Vendemos para o Brasil agora, graças às suas dicas de exportação. Teresa ligou durante a visita. Estou em Bruxelas, mediando um caso europeu. Pensei em você. Sua força me levou aqui. Pela primeira vez, a conversa fluiu sem subtextos, apenas gratidão mútua. Ana se mudou para Porto definitivamente, alugando um estúdio na Baixa e trabalhando na minha equipe como designer-chefe. Vamos criar embalagens que contem histórias, propôs ela, esboçando caixas com motivos azulejares para vinhos. Juntas, lançamos uma linha colaborativa com Antônio. Vinhos do Douro Sustentáveis, com entregas carbono neutro que viraram notícia no Jornal de Notícias. Miguel, orgulhoso, desenvolveu um app para rastrear as garrafas em tempo real. E Tiago testava protótipos fingindo ser detetive de pacotes. Crises ainda surgiam. Uma enchente no Douro danificou vinhas parceiras, forçando reroteamentos urgentes. Eu liderei a resposta, coordenando doações e reconstruções, lembrando lições de papai sobre solidariedade. Em casa, discussões com Miguel sobre expandir a família. Talvez uma menina? Levaram a consultas de adoção, um processo lento, mas esperançoso. Inês casou com uma guitarrista espanhola, e a festa no bar foi épica. Fado misturado a flamenco, com Tiago dançando desajeitadamente. Aos 52, uma oportunidade surgiu. Convite para palestrar na ONU em Genebra sobre logística sustentável em países em desenvolvimento. Viajei sozinha, sentindo o frio alpino contrastar com o calor do porto, compartilhando minha jornada de uma loja familiar falida a uma empresa global. O segredo é limites, disse ao público. Não dê tudo, escolha o que nutrir. De volta, Miguel me recebeu com um jantar romântico. Você brilha, Sofia. Tiago, crescendo rápido, desenhou um mapa do mundo com rotas marcadas. Para onde vamos agora, mãe? O verão trouxe férias em Cabo Verde. Praias de areia branca e ritmos de morna que ecoavam o fado. Ana se juntou, trazendo esquetes de novos projetos.
Pedro e Teresa visitaram Porto para um reencontro. Churrasco na varanda, risos sobre memórias antigas, sem ressentimentos. Somos melhores assim, Pedro toasted. Eu concordei, o coração pleno. A vida como o Douro curvava-se em meandros inesperados. Tiago entrou em competições de robótica, inspirado por Miguel. Eu publiquei um livro sobre empreendedorismo feminino, Raízes Podadas. Inês gravou um álbum com minha participação. Aos 55, olhando o horizonte da Foz, sentia gratidão profunda. Pela família reconstituída, pelas escolhas audaciosas, pela Sofia que emergira das sombras. O vento salgado sussurrava promessas, e eu navegava, ancorada, mas livre. Primaveras floridas no porto traziam jacarandás roxos, desabrochando nas ruas, pétalas caindo como confetes sobre calçadas, onde Tiago, aos 10, andava de skate com amigos, gritando vitórias em rampas improvisadas. Nossa casa na Boa Vista virara ninho de criatividade, paredes com murais pintados por Ana, estantes lotadas de livros de viagens que Miguel devorava e uma cozinha onde eu experimentava fusões. Cataplana com toques cabo-verdianos, misturando mariscos com mandioca. A empresa celebrava 10 anos. Festa na Ribeira com fogos refletindo no rio, clientes toasting ao meu visão pioneira. Antônio propôs expansão. Vinhas conjuntas no Alentejo, com foco em variedades resistentes à seca. Você transforma desafios em ouro, elogiou. Ana namorava um arquiteto local e juntos projetavam casas eco-friendly. Pedro, pai dedicado, enviava fotos dos gêmeos em jogos de futebol, herdando o espírito Mendes. Teresa, agora em Lisboa permanente, fundara uma ONG para mulheres empresárias, citando-me como mentora em entrevistas. Você quebrou o ciclo, disse numa visita, abraçando-me forte. Tiago questionava heranças. Mãe, por que você deixou Lisboa? Contei verdades suavizadas, enfatizando escolhas. Miguel e eu adotamos uma menina, Lara, de 3 anos, olhos curiosos como os meus. A família cresceu, caótica e bela. Aos 58, uma saúde abalada, um susto cardíaco, me forçou a desacelerar. Deleguei mais, viajei menos, foquei em mentoria. Inês aposentou o bar, virando professora de música, Miguel desenvolveu games educativos. O Douro fluía eterno, testemunha da minha metamorfose, de sacrificada a soberana. Brindei ao espelho. A vida tecida em fios únicos. As pétalas de jacarandá, roxas e frágeis, ainda se acumulavam nas calçadas de Porto, varridas pelo vento suave que subia do Douro, trazendo um perfume de água doce e memórias. Minha vida, aos 58 anos, era um mosaico de conquistas e cicatrizes. A logística Mendes pulsava como um coração saudável, mas o susto cardíaco do último inverno me obrigara a reescrever as regras. Eu delegava mais, confiando em Ana, agora minha braço direito, e em uma equipe que misturava jovens de Gaia com veteranos do setor, todos movidos pela missão de tornar o transporte sustentável, não apenas eficiente, mas humano. Em casa, a chegada de Lara, nossa filha adotiva de 3 anos, transformara o ritmo. Seus gritinhos enchiam a sala, misturando-se aos sons do skate de Tiago, agora um pré-adolescente de 10 anos, que testava manobras arriscadas no quintal. Miguel, com rugas novas ao redor dos olhos, equilibrava seu trabalho em games educativos, com noites ensinando Lara a empilhar blocos coloridos, enquanto eu, sentada à mesa da cozinha, revisava relatórios com um chá de camomila na mão, aprendendo a ouvir meu corpo em vez de ignorá-lo. O Porto de Setembro tinha um brilho dourado, com o sol refletindo nos azulejos da Sé e nas janelas da Ribeira, onde eu caminhava com Lara no colo, apontando para os barcos rabelos que deslizavam pelo rio. "Barco grande, mamã!" ela exclamava, os olhos castanhos arregalados, tão parecidos com os meus quando criança. Tiago seguia ao lado, fones no ouvido, mas sempre atento para segurar a mãozinha dela nas ruas íngremes. "Mãe, já pensou em fazer um app de rastreamento para barcos turísticos?" perguntou ele, a mente acelerada por ideias que herdara de Miguel. Sorri, anotando mentalmente. Ele seria um empreendedor,
mas eu o ensinaria a não carregar o mundo nos ombros, como eu fizera por tanto tempo. Uma carta de Lisboa chegou inesperadamente, escrita à mão por Pedro, algo raro num mundo de mensagens digitais. Mana, os gêmeos querem te conhecer melhor. Que tal um fim de semana na Ericeira? Ana disse que Lara ia adorar a praia. O convite era simples, mas pesado de significado. Pedro, outrora o irmão que fugia de responsabilidades, agora construía pontes. Respondi com um telefonema. Combinado, mas cada um paga a sua parte. Ele riu, a voz leve. Justo, mana. Aprendi com a melhor. Teresa, por sua vez, enviou um e-mail formal, convidando-me para palestrar na sua ONG, agora chamada Mulheres em Movimento. Você é o exemplo vivo do que pregamos, Sofia. Topa contar sua história? Hesitei. Revisitar o passado ainda cutucava velhas feridas. Mas aceitei, sabendo que minha voz poderia acender faíscas em outras mulheres. O fim de semana na Ericeira foi um redemoinho de caos e risos. Os gêmeos de Pedro, Afonso e Matilde corriam pelas dunas com Tiago, enquanto Lara tentava alcançá-los, tropeçando na areia com gritinhos de frustração. Pedro, bronzeado e mais calmo, assava sardinhas numa churrasqueira portátil, contando como sua boutique online agora exportava para o Japão. Você me ensinou a ter paciência, Sofia. Quem diria? Sua esposa, Joana, uma bióloga marinha de voz suave, completou. Ele fala de você o tempo todo. À noite, sob um céu cravejado de estrelas, brindamos com cervejas geladas, e pela primeira vez senti que éramos irmãos, não rivais. Lara dormiu no meu colo e Tiago sussurrou. Família é legal quando não briga, né? Beijei sua testa. É, filho, mas às vezes é preciso brigar para chegar aqui. De volta a Porto, preparei-me para a palestra na ONG de Teresa, em Lisboa. Viajei sozinha, deixando Miguel com as crianças. Um teste para ele que ria dizendo: se sobrevivi a bugs em códigos, sobrevivo a 2 miúdos. No auditório lotado em Belém, contei minha jornada. A loja dos Mendes que quase me engoliu, as noites de Bzijal, cansaço, a coragem de dizer não e a reconstrução em Porto. Mulheres de todas as idades, de universitárias a avós, faziam perguntas. Como você lidou com a culpa? Como encontrou equilíbrio? Respondi com honestidade. Culpa é um imposto que pagamos por querer ser livres. Equilíbrio vem quando você para de negociar sua paz. Teresa, nos bastidores, abraçou-me com lágrimas. Você mudou tudo, Sofia. Até eu. Foi o pedido de desculpas que nunca esperei. O susto cardíaco me deixara mais atenta aos sinais do corpo, então comecei yoga num estúdio perto da foz, onde o cheiro de incenso e o som do mar me ancoravam. A instrutora, uma mulher chamada Clara com sotaque açoriano, dizia: Sofia, sua respiração é sua bússola. Entre posturas, pensava em como a respiração me guiara. Dos gritos abafados em Lisboa às inspirações profundas em Porto. Em casa, Lara desenhava arco-íris tortos. E Tiago programava jogos simples com Miguel, que lançaram um aplicativo educativo premiado em Coimbra. Você e eu somos uma dupla imbatível, ele brincava. Mas eu via orgulho genuíno em seus olhos. Um novo projeto surgiu. Antônio, o produtor do Douro, propôs uma linha de azeites biodinâmicos, com minha empresa cuidando da logística global. Vamos ao mercado asiático, Sofia. Coreia, Singapura. Aceitei, mas com condições. Lucros divididos, transparência total. Ele riu. Você é dura na queda. Trabalhei com Ana em embalagens minimalistas, inspiradas em azulejos portuenses, que ganharam um prêmio de design em Milão. Tia, somos um time, ela disse, brindando com sumo de laranja numa festa improvisada na empresa. Tiago começou a perguntar sobre o avô Manuel, querendo saber como ele construiu vinhos. Contei histórias de Alfama, das vinhas alentejanas, mas também das minhas escolhas. Às vezes, filho, você precisa deixar algo para trás para crescer. Ele assentiu, sério, e desenhou um barco com o nome Mendes numa folha, dizendo: Vou navegar. Como você? Lara, curiosa, perguntou: Mamã, você já foi triste?
Segurei sua mãozinha. Sim, mas a tristeza ensina a encontrar a alegria. Inês, agora professora, convidou-me para um recital de alunos na Casa da Música. Cantei um fado com eles, minha voz misturando-se às cordas jovens, e senti o porto pulsar em mim, cidade de pontes, não de muros. Pedro visitava mais, trazendo os gêmeos para fins de semana caóticos. Teresa enviava mensagens regulares, compartilhando vitórias da ONG. Estamos juntas nisso, escreveu ela. E eu acreditei. Aos 60, num entardecer de outono, caminhei pela ribeira com Miguel, Lara no carrinho, Tiago correndo à frente. O Douro refletia o céu alaranjado e as gaivotas gritavam como se celebrassem. Você já pensou em escrever um livro novo? Perguntou Miguel, segurando minha mão. Sobre o que aprendi depois dos 50. Sorri. Talvez. Sobre raízes que não prendem, mas sustentam. Ele beijou minha testa. Isso é você, Sofia. Naquela noite em casa, abri um caderno novo. Escrevi: a liberdade não é um destino, é o caminho que você pisa com sapatos gastos, mas seus. Porto me ensinara isso. E a família, reconstruída em pedaços tortos, era a prova viva. O telefone tocou. Ana, animada, com ideias para uma nova linha de produtos. Desliguei sorrindo e brindei ao Douro com um copo de vinho Rubi. A vida que escolhi e que me escolheu de volta. As luzes da ribeira piscavam como estrelas caídas no rio, refletindo no copo de vinho Rubi que eu girava entre os dedos. O rubi profundo ecoando o crepúsculo que se despedia lá fora. Ana, do outro lado do telefone, tagarelava sobre uma embalagem inovadora para os azeites biodinâmicos. Algo com sensores que mudavam de cor conforme a temperatura. Ideia maluca, mas genial. Típica dela. Tia, imagine. O cliente sabe se o produto viajou bem só olhando. Desliguei com uma risada, prometendo discutir amanhã. Mas naquela noite, o caderno novo me chamava mais. Sentei-me à escrivaninha de madeira escura que Miguel restaurara, de um mercado de pulgas em Matozinhos. A lâmpada amarela iluminando páginas virgens. Escrevi não sobre logística ou família, mas sobre silêncios. Aqueles que eu cultivei após os 50, quando aprendi que o vazio não é ausência, mas espaço para ecos próprios. Os silêncios que salvam são os que você impõe, não os que te impõem. Rabisquei pensando em como Porto me dera isso. Ruas labirínticas onde me perdia para me achar sem pressa de explicações. O outono avançava com folhas crocantes sob os pés, e Lara, aos 4 anos, descobria o mundo com perguntas que pareciam flechas. Por que o céu chora chuva, mamã? Respondia com histórias inventadas, sobre nuvens que dançavam tristes até explodirem, em lágrimas de alegria, enquanto Tiago, aos 12, revirava os olhos, mas sorria. Seu skate agora trocado por um drone que ele montava no quarto, filmando o Douro de ângulos impossíveis. Vou ser cineasta, mãe. Ou inventor. Ou os dois. Miguel incentivava, passando horas com ele em tutoriais online, enquanto eu, na empresa, enfrentava uma reviravolta. Uma fusão proposta por uma startup lisboeta de IA, prometendo automatizar rotas com algoritmos preditivos. Ana, entusiasmada, defendia. Tia, isso nos leva ao futuro. Mas eu hesitava. Fusões cheiravam a perdas de controle, como as antigas dívidas dos Mendes, que quase me afogaram. Reuni a equipe num café da Baixa, mesas de mármore geladas, sob xícaras de café fumegante. Vamos votar, mas lembrem, crescemos por sermos humanos, não máquinas. No fim, recusamos, optando por desenvolver nossa própria tech, com Miguel no leme, um SAE, híbrido de intuição e código que preservava o toque pessoal. Pedro surpreendeu com uma visita inesperada, chegando de comboio com um cesto de figos secos do Alentejo e uma proposta inusitada. Mana, que tal um retiro familiar? Uma quinta no Gerês, só nós sem negócios. Os gêmeos, agora adolescentes desengonçados, vinham junto, e Teresa, por milagre, topou, deixando sua ONG por uns dias. Preciso de ar puro, disse ela ao telefone, voz cansada, mas sincera. Marcamos para novembro, quando o Gerês se vestia de outono flamejante, folhas vermelhas como vinhos tintos derramados. A quinta era rústica, com lareira crepitante
e cheiro de lenha queimada, onde cozinhamos juntos. Eu no comando de um cozido à portuguesa. Pedro contando anedotas embaraçosas da infância. Teresa rindo como não via há décadas. Os gêmeos e Tiago sumiam em trilhas, voltando sujos de lama e cheios de histórias sobre raposas avistadas. Lara ficava no colo de Ana, pintando pedras com guaches. Numa noite, ao redor do fogo, Pedro confessou: Eu te invejava, Sofia. Você sempre soube dizer não. Teresa acrescentou: E eu te subestimei. Desculpe. Não chorei, mas senti um nó se desfazer. Não perdão forçado, mas aceitação mútua, como raízes entrelaçadas sem sufocar. De volta a Porto, o inverno trouxe geadas raras que cristalizavam as videiras parceiras no Douro, forçando adaptações urgentes, envios aquecidos para proteger os azeites, ideias que Ana implementou com brilho nos olhos. Lara começou o infantário, choramingando nos primeiros dias, mas logo se adaptando com amigos imaginários, que narrava à mesa do jantar. Tiago, por sua vez, ganhou um concurso escolar com um vídeo sobre sustentabilidade, filmado no Rio com o drone. Dedicado à minha mãe, que ensina que o mundo é para consertar. Miguel e eu comemoramos com uma escapada a dois, para as termas de Chaves. Águas quentes borbulhando como segredos, onde renovamos votos sussurrados. Para além dos anos, Sofia. Ali, planejei o próximo capítulo do livro. Não memórias, mas visões. Mulheres que reinventam aos 60, tecendo redes invisíveis. Uma parceria inesperada surgiu com Clara, a instrutora de yoga, que propôs workshops corporativos. Logística do corpo e da mente. Integramos a empresa. Sessões matinais na varanda com vista para o mar, onde funcionários respiravam fundo, liberando tensões como eu liberar as minhas. Inês, aposentada, mas inquieta, juntou-se como facilitadora musical, misturando mantras com fados suaves. Você cria comunidades, Sofia, elogiou ela numa sessão. O impacto se espalhou. Produtividade subiu e a mídia local noticiou. Empresa portuense une negócios e bem-estar. Tiago questionava mais profundo. Mãe, e se eu errar como o tio Pedro errou? Respondi com honestidade. Erros são trilhas. Alternativas, filho. O importante é não parar. Lara ecoando. Eu erro desenhando, mas fica bonito. Seu riso era remédio puro. Pedro e Teresa voltaram para o Natal. A casa cheia de vozes sobrepostas. Prendas trocadas sob a árvore. Um drone novo para Tiago. Bonecas para Lara. Um colar de prata para mim, gravado com raízes livres. Brindamos com Porto Tony e pela primeira vez a família parecia um tapete tecido sem furos, irregular, mas quente. Aos 62, uma primavera chuvosa trouxe flores silvestres brotando nas encostas do Douro, e eu, caminhando por lá com Antônio em inspeção de vinhas, senti o ciclo renovar. Vamos plantar variedades antigas, resistentes ao clima louco. Aceitei, investindo não só dinheiro, mas tempo. Fins de semana colhendo uvas com as crianças, mãos pegajosas de sumo, risos ecoando vales. Miguel filmava, Tiago dirigia o drone para fotos aéreas, Lara provava bagos azedos com caretas hilárias. Ana projetou rótulos interativos, códigos QR levando a histórias das vinhas. Isso é legado, tia. Teresa fundou uma filial da ONG em Porto, e eu me tornei madrinha, palestrando sobre resiliência. Não espere permissão para florescer. Pedro, por sua vez, expandiu a boutique para um café vinoteca em Sintra, convidando-nos. Para a abertura, venham provar o novo blend, inspirado em você, mana. Fomos, e o lugar cheirava a cortiça e esperança, como os Mendes de outrora, mas reinventados. Lara começou a dançar balé num estúdio da Foz, piruetas desajeitadas que me faziam chorar de orgulho. Tiago entrou numa equipe de robótica construindo máquinas que resolviam puzzles. Como você resolve a vida, mãe? Miguel e eu, nas noites quietas, dançávamos na cozinha ao som de rádio antigo, passos improvisados que celebravam o imprevisível.
O verão trouxe uma viagem coletiva aos Açores. Vulcões fumegantes, lagoas esmeraldas, onde mergulhamos em águas termais. A família espalhada como ilhas unidas por mar. Pedro contou lendas locais, Teresa mediou brigas brincalhonas, Ana desenhou mapas fantásticos. De volta, escrevi no caderno. A família não é âncora, é vela, e impulsiona quando o vento vira. Aos 65, o Porto Invernal me via mais reflexiva, caminhando pela marginal com um casaco de lã, tecida por uma artesã parceira. O frio mordendo, mas revigorando. A empresa, agora com filiais em Braga e Faro, corria sozinha sob Ana. Eu consultava esporadicamente, focando em mentoria para startups femininas. Tiago, aos 17, partia para a universidade em Coimbra, estudando engenharia ambiental. Vou consertar o planeta, mãe. Lara, aos 9, sonhava em ser artista, pintando murais na garagem. Miguel aposentou cedo, dedicando-se a um blog sobre games e vida. Você me inspirou a contar histórias. Juntos viajamos para Marrocos, bazares coloridos e desertos silenciosos, onde aprendi que o desconhecido é amigo, não inimigo. Pedro sofreu uma perda. A boutique pegou fogo num acidente. E pela primeira vez, ofereci ajuda sem ser pedida. Usa minha rede para reconstruir. Ele aceitou, grato. Você sempre foi o farol. Teresa, viúva recente, mudou-se para perto. E formamos um trio de apoio mútuo, cafés semanais na Baixa, onde compartilhávamos dores e vitórias. Lara ganhou um concurso de arte escolar com um quadro do Douro. Para a avó que voa. Tiago voltou nas férias cheio de ideias. Mãe, vamos integrar IA nas vinhas? Aceitei, e o ciclo girou. Inovação sem sacrifício. Naquele entardecer, brindei ao rio com Tawny envelhecido. A Sofia que persistiu. Diversa como as curvas do Douro, livre como suas águas. As neblinas matinais do Douro envolviam as vinhas como véus etéreos, dissipando-se lentamente ao sol nascente, que pintava as encostas de tons ocre e verde profundo, enquanto eu, aos 65 anos, dirigia pela estrada sinuosa rumo a uma reunião com produtores locais que queriam integrar sensores IoT nas plantações. Ideia de Tiago, que, de Coimbra, bombardeava meu telefone com links e esquemas. Mãe, isso monitora umidade em tempo real, previne pragas sem químicos. Ele estava no 3º ano de engenharia ambiental, cheio de fogo revolucionário. E eu via nele ecos da minha própria determinação, mas temperada com a liberdade que lhe dei. Sem obrigações familiares sufocantes, apenas encorajamento para voar. Lara, por sua vez, aos 10 anos, transformara a garagem em ateliê improvisado, paredes salpicadas de tintas que formavam abstratos inspirados no rio. Olha, mamã, isso é o Douro dançando. Miguel capturava tudo em fotos para seu blog. Agora um hub. Popular sobre games que curam almas, onde misturava códigos com reflexões filosóficas, inspirado nas minhas anotações noturnas. A empresa, sob o comando firme de Ana, florescera em algo híbrido. Não só logística, mas um ecossistema de inovação rural, com drones entregando sementes em zonas remotas do Minho e parcerias com universidades para pesquisas em agricultura regenerativa. Eu aparecia esporadicamente como fantasma benevolente em chamadas de vídeo onde orientava novatos. Lembrem, um contrato é uma conversa, não uma prisão. Teresa, morando agora num apartamento aconchegante na Sedofeita, juntara-se ao conselho, consultivo da ONG, e nossas tardes de café na Baixa viraram rituais de confissões cruas. Ela falando da viuvez, como um vazio que se preenche com propósito, eu compartilhando medos sobre o envelhecimento. E se meu corpo trair de novo? Ela apertava minha mão. Então dançamos mais devagar, Sofia. Como no fado. Pedro reconstruíra a boutique em Sintra, como Fênix Digital, um espaço híbrido com realidade virtual para tours pelas vinhas, financiado por crowdfundings que eu ajudei a estruturar. Você me salvou de novo, mana, mas dessa vez eu pago adiantado, brincou ele numa videochamada, mostrando o novo layout. Os gêmeos,
Afonso e Matilde, agora na universidade em Lisboa, visitavam esporadicamente, trazendo energia caótica. Afonso com ideias de apps para pairing de vinhos com música, Matilde pintando murais para a loja. Numa visita, eles se uniram a Tiago e Lara para um hackathon familiar na sala. Laptops espalhados, risos competindo com o tilintar de taças. Tia Sofia, você é a CEO original. Eu ria, mas por dentro celebrava. O legado não era herança forçada, mas faíscas voluntárias. Uma tempestade inesperada abalou o norte. Inundações no Douro arrasaram vinhas parceiras, deixando Antônio e outros produtores em desespero. Mobilizei a rede. Drones para mapeamento de danos, entregas emergenciais de mudas resistentes via comboios adaptados e uma campanha de doações que Ana viralizou nas redes. Teresa coordenou aspectos legais para subsídios governamentais. Pedro doou estoques de vinhos para leilões beneficentes. Somos um time improvável, comentei numa reunião virtual, tela cheia de rostos cansados, mas determinados. Tiago voltou de Coimbra para ajudar em loco, mangas arregaçadas em campos lamacentos. Mãe, isso é engenharia real. Consertar o que o clima quebra. Lara desenhou cartazes motivacionais, colados em postes. Douro forte como vinho. Miguel documentou. Tudo no blog, transformando a crise em narrativa de resiliência que atraiu investidores internacionais. Saindo da tormenta, o verão trouxe calmaria. Uma residência artística em Óbidos para Lara, onde ela moldava cerâmicas medievais com toques modernos. Tiago, estagiando numa startup de energia renovável em Aveiro, ligando diariamente com atualizações. February. Miguel e eu fugimos para os picos da Europa, na Espanha vizinha, trilhas rochosas que testavam joelhos envelhecidos, mas recompensavam com vistas infinitas. Como nossa vida, Sofia. Subidas árduas, mas o topo vale. Ali, planejei uma expansão, ousada. Franquias da Logística Mendes, em Cabo Verde, conectando ilhas com rotas marítimas eco, inspirada na viagem anterior. Ana casou num cerimony íntimo na Praia da Foz, com ondas como testemunhas e Inês cantando um fado alegre. Eu, como madrinha, dei um pingente de azulejo. Para navegar casamentos como negócios, com equilíbrio, Pedro e Teresa vieram. Os gêmeos, animando a festa com danças improvisadas. Família é isso. Colisões felizes, toastei. Vinho espumante borbulhando. Aos 68, o outono portuense me encontrou escrevendo o segundo livro. Curvas invisíveis, mulheres que redesenham mapas. Capítulos tecidos com vozes de mentoriadas, como uma pescadora de peniche que virara empresária de algas marinhas. Publicação em Lisboa, com Teresa mediando seu lançamento. Minha irmã, a cartógrafa da alma. Tiago, formado, juntou-se à empresa como inovador-chefe. Mãe, vamos eletrificar as rotas. Lara, adolescente, expôs pinturas numa galeria da Baixa. Abstrações do Rio que vendiam rápido. Miguel sofreu um revés, um hack no blog, mas reconstruiu mais forte, com firewalls que Tiago ajudou a erguer. Vocês são minha rede de segurança, disse ele. Teresa, aposentada, viajava conosco para o Algarve, praias douradas onde contávamos estrelas. Sofia, você me ensinou a soltar. Pedro abriu uma filial em Porto, café vinoteca com vista para o rio. Para selar a paz. Inauguramos juntos. Taças. Tilintando família reunida não por dever, mas por escolha. Lara dançou com os primos, Tiago debateu o clima com Afonso, Matilde esboçava logos. Inverno trouxe neve rara, Porto Branco como tela virgem. Eu pintei com Lara, manchas coloridas desafiando o frio. Mamã, a vida é arte bagunçada, disse ela. Concordei, brindando internamente. A bagunça que se torna masterpiece. Aos 70, uma primavera florida no Gerês nos reuniu de novo. Trilhas, piqueniques, histórias circulando como vinho. Tiago casou com uma bióloga, Lara viajou para estudar arte em Florença. Miguel e eu, sozinhos na casa, dançávamos lentos. Ainda há curvas à frente. O Douro fluía eterno,
E eu nele persistia, diversa, renovada, livre,